Você consegue entender? Está assim de gente. A lição de Bartimeu é: eu peço para as pessoas aquilo que elas não podem, não. Tem. Se elas vão querer ou não, aí é outra história. Ele está lá. Para as pessoas ele pede esmola. Para Jesus ele pede misericórdia. Então peça para quem tem para te dar. Ah, pastor, ele tem e pode, mas não dá, por isso que ele é gente. Porque gente tem esse defeito. Então fala com Jesus, porque ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Olhe para mim aqui, pois eu quero conversar e refletir um pouco com você de um texto tão utilizado ao longo do tempo. Primeiro, eu quero me deter nas informações do verso 46, pois a história de Bartimeu, ela começa ali. Esse texto diz quem ele era, qual era o seu estado, como ele se encontrava. Nesse texto nós descobrimos seu nome, é Timeu, ou Bartimeu, na verdade, filho de Timeu. Aqui diz seu nome, seu pai, ou o nome de seu pai. Aqui diz sua situação econômica, pois não necessariamente um cego deveria ser um mendigo. Isso funciona até hoje. Para que Bartimeu mendigasse, é porque o estado econômico de sua família não era dos melhores. O que esse texto está dizendo é que ele precisa sobreviver, é verdade. Quando nós olhamos a abertura desse texto, me parece que o texto busca dizer que ele é alguém que tem pai, ele é alguém que tem necessidades que outros não podem suprir. Me parece que o propósito desse texto inicial é fazer com que a história de Bartimeu se aproxime bem da nossa. É dizer que, como eu e você, ele também tinha muitas ou algumas necessidades. Necessidades cujas quais aqueles que conviviam com ele não podiam suprir. Ele é alguém que precisa sobreviver à dificuldade que ele está enfrentando. E para ele a cegueira. Para você era uma crise econômica, para você era um problema com seu filho, um problema no casamento, um problema com vício. Quando esse texto ele se expõe, na verdade ele nos aproxima de Bartimeu, falando de um necessitado, falando de alguém que está precisando resolver um problema. E o problema de Bartimeu é a subsistência. Se você acha que está com problema para pagar seu cartão de crédito, a prestação do seu carro, o seu aluguel, se você acha que está com um problema para pagar a fatura do seu cartão, isso é verdade. Mas não se preocupe com isso, com tanta veemência, do que quando você olhar para a sua despensa e para o seu armário e não achar lá mais nada. Quando você olhar para a sua situação e se deparar com isso, isso significa que você está no último estágio. Sabe, naquele estágio que a Agar deixa seu filho para ir embora, para não vê-lo morrer. Esse é o posicionamento. Aqui, o que nós vemos, a primeira informação é que ele é alguém que tem necessidade, como eu e você temos. Mas nós também vamos descobrir aqui que, apesar de ter uma necessidade, ele está sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O que ele está fazendo? Eu já vi que ele tem um problema, como eu e você. Mas o que ele está fazendo com o problema que ele tem?
Ele sai de casa para conseguir levar para si a subsistência. Ela virá através de esmolas, de donativos. Ele não pode desempenhar uma tarefa produtiva. Não. O que ele pode é ficar inerte à beira do caminho, estendendo sua mão para as pessoas que passam em direção a Jerusalém. O que Bartimeu está fazendo ali é lutando com o que tem para alcançar o que deseja. É isso. O que ele está procurando é uma maneira de resolver seu problema. Dificilmente pessoas que se acomodam, dificilmente pessoas que não tomam uma decisão, seja ela lutando com as mínimas forças, com situações que vista por outras pessoas, seriam avaliadas como insignificantes. Talvez outras pessoas como Bartimeu ficariam dentro de casa, isolada, e provavelmente morreriam, porque o que tudo indica, sua família não tem como mantê-lo. O que esse camarada está é indo à luta, batalhando, lutando, como você e eu fazemos todos os dias. Às vezes levantamos em momentos em que outras pessoas sequer sabem. Fazemos e temos uma jornada, lutamos e contamos moedinhas. E se não temos problemas financeiros, certamente teremos outros para gerenciar. A história é a história de alguém que tem problemas, mas que o que faz? Está lutando com o que tem. O que ele tem? Ele tem condições de ir para a beira do caminho, pedir às pessoas que o auxiliem. Se você acha que ele é pior, está no finalzinho, não, ele é cego. Fique tranquilo, que se alguém olhar para ele com desdém, se alguém olhar para ele de cara feia, ou fazer o que nós fazemos muitas vezes, como quando cruzamos com necessitados, desviamos os nossos olhos, isso não dói nele. Pior do que ele é o paralítico do tanque de Betesda, que está tão machucado que quando Jesus pergunta se ele quer ficar curado, ele diz: ninguém me leva lá, todo mundo que passa aqui finge que não me vê, não olha a minha necessidade. Na vida nós precisamos entender que existem dois tipos de pessoas: aquela que sofre mais do que nós podemos estender a mão, e aquelas que sofrem menos do que nós podemos pedir ajuda. O que o texto está nos mostrando é que Bartimeu é alguém que sai de casa todo dia para lutar com o que tem. É isso que o texto está dizendo. Mas aí vamos ver que tipo de gente ele tem perto dele. Bartimeu não é alguém que pode fazer uma viagem. Ele não é alguém que pode mudar de ares e tentar a vida numa capital grande. Ir para São Paulo, migrar para outros lugares, conforme muitos de nossos pais e avós fizeram quando vieram do norte e nordeste, migrando, buscando uma vida melhor. Eu, há anos atrás, fui a uma cidade onde morava uma parte de minha família e ainda mora. E se meu avô não tivesse pego minha mãe, minhas tias e viesse para cá, onde ficou minha avó, e minha mãe e minhas tias ficaram por aqui, hoje, quase 50 anos depois de que elas vieram para cá, eu fui lá ver como a cidade está, como as coisas estão. Quando nós olhamos, o que nós descobrimos é que pessoas tomaram decisões, mas Bartimeu não pode fazer isso. Então nós temos que avaliar qual é o contexto que ele está presente. Em que escola você estuda? Que tipo de amigos tem no seu bairro? Qual é a qualidade das pessoas que estão perto de você? Elas falam a língua que você almeja falar além do português? Eles sonham se formar, de uma forma acadêmica,
conforme você planeja? Em que ambiente social você está inserido? Isso vai determinar em muito o seu poder de reação. Quando nós olhamos para ele, deixa esse texto aqui ainda, certo? Nós temos discípulos, é verdade, eu vou tratar os discípulos aqui de uma forma mais abrangente. O que acontecia? Onde Jericó está? Jericó está no caminho da Galileia para a Judeia. Quando você sai da Galileia, é como se você fosse daqui para Jardim Primavera e você fosse passar por Santa Cruz da Serra. Vamos imaginar que seja algo mais ou menos assim. Então o que nós estamos vendo é que pessoas que vão adorar em Jerusalém passam por ali. Nós estamos vendo que há muita gente, e não simplesmente porque Jesus estava lá, não. Nessa ocasião, de forma especial, mas passar por Jericó para ir para Jerusalém era uma coisa muito comum. E é isso que está acontecendo. Quando nós olhamos, nós estamos vendo que Bartimeu, ele está perto de gente que nós podemos chamar de crentes. Ele está perto de uma multidão e ele está perto de algumas pessoas que vão dar para ele um posicionamento ou uma visão, como elas veem o que ele está tentando fazer. Verso 48, coloca para mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Bartimeu está perto de gente que olhou o que ele está tentando fazer e que fez uma leitura aos seus olhos e que disse: olha, Bartimeu, cala sua boca. Por quê? Porque você está gastando forças à toa. Nós estamos fazendo uma leitura de que o que você está fazendo pelo seu casamento não vai dar resultado. O que você está fazendo pelos seus filhos não vai dar resultado. O que você está tentando fazer para alcançar a casa própria não vai dar resultado. O que você está tentando fazer para caminhar com Jesus não vai dar resultado. O ambiente que ele está inserido é altamente deteriorante e tóxico. Ele escuta a multidão passar, indo para Jerusalém. Sabe que por ali passa religiosos, e diga-se de passagem, é só nós pegarmos o exemplo de Jesus falando do bom samaritano, onde está passando por lá sacerdote e levita indo para Jerusalém e vê um cara caído no caminho e ninguém faz nada até passar o samaritano. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos o ambiente. E parece que a Bíblia está querendo dizer o seguinte: o que é? Tem muita gente na sua casa, mas você luta sozinho? É você que está no meio da multidão. O que é? Tem muita gente na sua casa que anda na Bíblia, com Bíblia na mão, mas não tem relacionamento com Deus? Você faz parte do grupo que está no meio dos religiosos. O que é? Você é daquele que está perto de gente que está dizendo que você não vai alcançar, não vai fazer? É nesse ambiente que Bartimeu está. É para isso que nós olhamos que tipo de gente ele tem perto dele. Para te dizer a verdade, querido, graças a Deus que esse moço é cego. E melhor que ele fosse surdo. Porque tem hora que as pessoas falam tantas coisas para nós, do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos negócios, da nossa finança, que dá vontade de nós fecharmos o nosso ouvido. Tantas vezes você já ouviu coisas de seu marido que você preferiria ser surda. A verdade é essa. O ambiente que ele está é isso. Mas dessa vez tem algo que é diferente das outras. Tem alguma coisa nesse texto, no verso 47, volta 1. Quando ouviu que dentre a multidão, discípulos e gente que estava na beira do caminho, tinha uma pessoa que ia passar por lá. E essa pessoa era
Jesus de Nazaré. Alguns dizem que essa foi a última vez que Jesus entrou em Jericó. Se isso procede, a história do Zaqueu precede a dele. Ou seja, Jesus já tem a fama em Jericó de fazer grandes milagres. Quem é que está passando? Multidão. Multidão passa aqui sempre. Quem é que está passando? Religiosos. Religiosos passam aqui sempre. Quem é que está passando? Essa turma pessimista, certo? Que diz que não vai acontecer, que já era. Legal. Quem é que está passando? Não, junto com eles está passando Jesus de Nazaré. Quando Bartimeu ouviu, presta atenção. O texto não diz que quando ele ouviu que era multidão, que quando ele ouviu que era discípulos, que ele ouviu que eram as pessoas que estavam com ele. Quando o texto diz que ele ouviu que era Jesus dentre a multidão, a postura de Bartimeu mudou. A posição de Bartimeu, ela vai mudar de uma forma veemente. O que esse camarada ele vai fazer agora? Ele vai mudar seu pedido. Ele está na beira do caminho, no verso 46, para pedir o quê? Para pedir o quê? Então ele está à beira do caminho para pedir uma esmola. Ele quer um recurso para seu dia, sim ou não? Sim, para sua subsistência. É isso que ele está pedindo às pessoas. Para que ele está ali? Para que a multidão passe, e ele está torcendo para que passe naquele dia muita gente e que essas pessoas sejam religiosos comprometidos. Para quê? Para dar a ele uma esmola boa, gorda. É para isso. Mas quando Bartimeu escuta que Jesus vai passar, ele não quer mais esmola. O pedido desse indivíduo vai mudar. Agora ele não quer mais dinheiro, ele não quer um donativo, ele não quer um pedaço de pão. Não! Já que é Jesus que vai passar, eu vou pedir para ele o que ninguém pode me dar além dele. Quando Jesus passa na sua vida, chegou a hora da sua vida mudar para sempre. Se Jesus está passando na sua vida, não peça uma esmola. Peça algo que vai mudar a sua vida para sempre. É a oportunidade que você tem. Quando Jesus vai passar, ele troca a esmola pela misericórdia, o milagre. Note, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Ô gente, quem é que está passando aí? Que tem tanta gente. Jesus! Jesus! Misericórdia! Misericórdia! Dá esmola para misericórdia. Tá assim de gente, ó, vivendo de esmola da vida. Tá assim de gente, ó, que Deus tem vida abundante e pessoa vivendo, certo? Em cima, debruçada sobre as necessidades. Quando Bartimeu escuta que dentro daquela multidão está Jesus, meu irmão, aí ele amplia seus recursos, seu pedido muda e ele começa, ao invés de esmola, ele quer misericórdia. Por que misericórdia? Porque misericórdia é aquilo que recebe aquelas pessoas que não merecem. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia do meu casamento. Por quê? Porque eu praticamente destruí. Tem misericórdia da minha saúde. Por quê, Senhor? Porque eu fumei igual um doido, 30 anos. E agora o pulmão está tudo cinza. Parece o céu de Londres. Então, eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso. Quando nós ouvimos o pedido desse camarada, nós vemos que ele mudou. Por quê? Porque mudou quem está passando. Se muda quem está passando, automaticamente muda o pedido. Por quê? Porque preste atenção.
ele vai pedir aquilo que as pessoas podem dar. Deixa eu repetir para você. Ele vai pedir aquilo que as pessoas podem dar. As pessoas podiam dar dinheiro, sim ou não? Então elas davam. Ele pode pedir às pessoas para dar a ele visão? Porque elas não podem. Não tem. Por que é que você pede para o seu marido ser carinhoso se ele não tem carinho? Por que você pede para o seu filho ser educado se ele nunca ganhou educação? Por que você pede para as pessoas te darem coisas que você sabe que elas não têm? Não tem porque não receberam. Tem gente que não tem senso de nada. Parece lesado. Chega numa conversa, você está conversando uns troços, a pessoa fala uma besteira. Que é isso? Por que ela não usou aquele tempo para falar o que prestava? Porque na cabeça dela não tem nada que presta. Por que é que pessoas não se alegram com a vitória dos outros? Porque não aprendeu. O que ela aprendeu foi ter inveja de quem tem as coisas. Não peça do outro aquilo que o outro não tem para lhe dar. Porque às vezes ele não te dá, não é porque ele é mau, ele não te dá porque não tem. Pare com isso. Bartimeu é uma lição. Gente, à beira do caminho, me dá visão aí. Tem misericórdia de mim e me faz ver. Eu não vou pedir isso para ele. Ele não tem como fazer isso. Para que eu vou gastar meu tempo pedindo para minha mulher me dar algo que minha mulher não tem? Pedir para meu filho me dar algo que ele não tem. Você pediria hoje seu marido para te dar 100 mil reais? Não, por quê? Porque ele não tem, coitado. Então você não pede. Mas você pede para ele fazer uma massagem no seu pé. Ele pode fazer, mas aí faz. Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele não viu isso. Entendeu?